Tenho certeza que a senhora se lembra de todos os seus filhos e ama muito cada um deles, não é? E muito, não é? Demais. E do mesmo modo, um filho ama muito a sua mãe. É claro que no mundo de hoje a gente sempre vê muitos casos, às vezes, de falta de amor, falta de compaixão. Mas a gente sabe muito bem que tem sim um amor muito grande entre os filhos e os responsáveis, né? Os pais e principalmente a mãe. A mãe a gente fala que tem um apego maior ali, né? Porque ela, querendo ou não, teve mais tempo com o filho, né? Carregou no ventre, depois do nascimento amamentou, deu muito carinho, isso desde pequeno. Então, Deus traz essa parábola, essa relação entre a mãe e o filho para que a gente possa ter essa compreensão. E aí, ele ainda continua. Desse mesmo modo, eu não esqueço dos meus filhos. Deus é nosso Pai. Ele nos gerou, Ele nos criou, nós somos criaturas de Deus. Então a gente já tem essa ideia, que Deus ama muito a gente. E a gente sente isso no coração, na nossa vida, a gente sente isso. Deus faz tanta graça na vida da gente, eu imagino que na vida da senhora tenha sido muito mais. Deus é muito bom. Deus sempre faz muitas graças na nossa vida, mas às vezes a gente pensa que é sempre nas graças mais concretas. Às vezes algo mais visível, como por exemplo algum doente que se curou, como por exemplo algum milagre na nossa vida. Mas cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa vida é um milagre. É uma graça que Deus nos dá. Simplesmente o respirar é uma graça de Deus. O dom da vida é uma graça de Deus. Então é isso que Deus vem trazer aqui hoje para a senhora. Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu da família da senhora, de todos da família, dos seus parentes, dos seus amigos, da senhora, de nós também aqui, vendo de longe, conhecendo vocês. Deus não esqueceu da gente. Ele vem aqui, ele se faz presente na vida da senhora todos os dias. Mas hoje é esse sinal concreto. Não sei se a senhora algum dia perguntou para Deus, pediu para Deus alguma coisa, mas aqui tá a gente. Foram anjos enviados por Deus. Nossa, amém. Só para complementar essa palavra, pode a mãe esquecer de um filho, mas Deus não, né? Isso. Essa palavra ela é tão certa que o filho dela é meu pai, né? E eu fui criado por ela. Então por isso que eu fiquei emocionado. Porque na ausência da mãe, né? Igual eu lembro que eu fui batizado na Vila União, na Igreja Rainha da Paz, estudei lá, mas sempre quem estava comigo era ela. Então essa palavra ela se cumpre porque ela é uma mãe que nunca se esqueceu dos filhos. Verdade. Então criou o neto como filho, né? Então hoje eu tô com 47 anos, tenho mãe, né? A mãe biológica, mas reconheço ela como mãe e todos os dias eu tenho que vir aqui ver ela, ficar um pouquinho. E ela tem um sentimento de mãe tão forte comigo que ela percebe quando eu tô triste. Quando tá faltando a gasolina do carro, tem uma sacolinha lá, ela pega o dinheiro, toma meu filho, eu não preciso falar nada. Assim, veio, é algo de Deus mesmo, ela pega e toma aqui. Aí é o dinheiro que tá faltando. São as graças, né? As Então bênçãos. assim, é iluminada de Deus mesmo. Você vê como que Deus é bom, né? Colocou você na vida dela, ela cuidou de você, Foi. agora você está cuidando dela, né? Você tem que É o amor, né? É o amor, né? É o Deus grande prepara amor. tudo, né, na vida da gente. É uma benção. E assim como foi dito, né? Deus complementa, né? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. E aí ele ainda fala: eis que te gravei na palma da minha mão. Teus muros estão continuamente diante de mim. Às vezes a gente cria muros. Às vezes o nosso coração fica muito fechado. É uma casca ali, como se fosse uma casca de árvore. A gente se fecha, o nosso coração se fecha para Deus. Se a senhora quiser deitar, pode ficar à vontade, tá bom? Então assim, Deus conhece a gente da palma da mão. Deus nos criou. Tem alguém que conhece melhor o seu filho do que a própria mãe? Alguém que criou o filho, que gerou o próprio filho? Então assim como é a mãe, também Deus é conosco. Essa relação entre pai e filho.
Então, que bom. Essa palavra se concretiza para vocês e também para nós. Para vocês verem como Deus é muito bom. Mas é isso, Deus ama muito você. Deus ama muito nós. E Deus vem isso falar para a senhora. Hoje mesmo já assisti 3 missas. Oh, só a bênção. Tá vendo? Passa um pouquinho dessa bênção pra gente. Na parte da manhã. Que bom, coisa boa. Então, gente, isso aí é muito gratificante, né? Vocês acolher a gente, né? Para falar um pouquinho de Deus, eu fico muito feliz, né? Porque eu fico pensando assim, às vezes a gente chega em algumas casas, bate na porta, chama, às vezes a pessoa nem Não tem dá, boa vontade de receber. não dá Você sabe, importância, fica né? com medo, ou às vezes, não quero ouvir a palavra de Deus, né? Mas então vocês podem ter certeza que Deus está muito feliz, né, com vocês, né? De ter acolhido, né, uns pobres servos, pecadores, mas estão aqui trazendo a palavra de Deus, né? E uma palavra de confiança que Deus nunca nos abandona. Pode, igual foi falado a palavra de Deus, a mãe pode esquecer os filhos, mas Deus nunca esquece, né? Os seus filhos. Ele está sempre do nosso lado, nos dando força, nos esperando, né? Pra, quando nós voltamos assim, para Ele, Ele está nos aguardando de coração